Nós estamos recebendo na nossa entrevista da semana aqui no Jornal do Guará uma das pessoas mais conhecidas da comunidade guaraense e até de Brasília, né? Porque ela tem uma atividade bastante interessante e ela é adorada principalmente pelas crianças. Nós estamos recebendo a Niédia Genari, que é conhecida como contadora de história. Seja bem-vinda, Niédia. Obrigada, é uma alegria. Eu que acompanho o Jornal do Guará desde que eu cheguei em Brasília, então estou super feliz. Tá, vamos começar então falando sobre a sua história. Você nasceu onde? Eu nasci em Cuiabá. Meu pai é italiano, veio para o Brasil com 3 meses. Chegou no Brasil, foi morar em Uberaba. Minhas irmãs mais velhas são de Uberaba. E aí meu pai estava fazendo um trabalho em Cuiabá e eu e a minha outra irmã nascemos em Cuiabá. Eu morei em Cuiabá, a minha família ficou em Cuiabá uns 15 anos e eu vim para Brasília com 11 anos. E por que vocês vieram para Brasília? O meu pai era professor de mecânica do Senai e ele recebeu uma proposta, na época, né, estava fazendo Proálcool, aquela conversão de carro, e ele foi uma das pessoas que fez isso. E aí ele era professor do Senai e veio assumir o Senai de Taguatinga aqui. E eu fui morar no Mediterrâneo, uma das primeiras moradoras do Mediterrâneo, ali na QI 25, no final de 87. Ah, tá. Então, você tem uma ligação com o Guará, 87 são quantos anos? 36 anos. 37 anos já 36 anos de Guará. E o mais engraçado é que eu me lembro que em 89 vocês faziam a Garota Guará, do Jornal do Guará. Tinha toda uma produção e era meu sonho. E a minha irmã foi. Minha irmã foi garota do Jornal do Guará, teve uma super produção. De vez em quando aparece alguém que a gente tem um jornalzinho. Né? A gente tem um jornal lá em casa até hoje. Minha irmã não mudou muita coisa não, ela continua linda do mesmo jeito, mas ela foi garota do Jornal do Guará. Como é que é o nome da sua irmã? Kelly Genari, é psicóloga e ela foi garota do Jornal do Guará. Tinha o cabelo bem preto sempre. Eu sou a única lá em casa do olho escuro. Todo mundo lá em casa tem olho claro. E a Kelly, ela tem o cabelo loiro, mas ela pinta de preto. Então ela tem aquele cabelão preto com aquele olhão verde assim. Naquela época o Jornal do Guará era mensal, hoje é semanário. E a gente, toda edição, nós escolhíamos uma garota bonita da cidade para poder fazer parte colocava na capa e fazia uma matéria com ela. Pois é, até gravei um stories antes de vir pra cá. Falei, olha, não fui a garota do Jornal do Guará, mas eu estou sendo entrevistada pelo Jornal do Guará. Que legal. O que é que você lembra da sua época de Guará? Eu fui muito feliz no Guará, porque assim, quando eu cheguei eu já fui abraçada pelo Guará, né? Eu morava ali na 25, fui estudar no Compacto, que era aquela escola que ficava ali perto da feira ainda, né? Aguinaldo Dantas. Então eu fiquei, até esse primeiro ano de adaptação, eu fiquei no Compacto. E eu fiz os melhores amigos da minha vida, estão aqui no Guará. Então tinha aquela coisa de descer no prédio, né? Eu morava em Cuiabá, não tinha isso. Cuiabá ainda era uma capital com cara de interior. A gente descia, brincava. As ruas de lazer é uma coisa que me marca muito, as festas juninas. A gente caminhava a pé pelo Guará. O som que tinha, né? Tá tendo uma festa na 36. Não, tá tendo uma na 1. A gente atravessava o Guará ponta a ponta. Então, que legal. Eu tenho as melhores recordações do Guará. Tá. Como é que você se despertou para essa área de arte? Eu sempre fui muito falante, eu falo que eu nasci contando histórias, né? Eu sou a caçula de 4 irmãs, então eu já entrei na escola alfabetizada, eu sempre venho de uma família de leitores. O meu pai, ele é autodidata, ele falava vários idiomas, a gente tinha momento de estudo, lá em casa a gente tinha aquela hora, qualquer coisa que a gente quisesse descobrir, a gente tinha que levar uma curiosidade prévia, ou que a gente já sabia sobre aquilo. Isso é internet, né? Sem internet, né? Tempo de Barça ainda. E a gente sempre foi muito leitor. Meu pai sempre falou que realmente a única forma que a gente tinha de transformar a nossa vida era através da educação. E aí eu sempre gostei muito de contar histórias, mas eu comecei a ser professora muito cedo, né? Eu terminei o magistério muito cedo e eu trabalhava no Planalto. Porque no último ano de magistério meu pai faleceu. Então quando meu pai faleceu, eu recebi um convite da própria escola para terminar o magistério dando aula, e aí logo que eu terminei, eu fui trabalhar no Guará, gente. Cantinho Infantil Padre de França, na 34, com 17 anos. Os meus filhos estudaram lá. Fui professora de um monte de gente no Guará. Tia Niédia, tem um monte de gente que eu encontro os homão, assim, eu vou pra show, hoje em dia encontro Tia Niédia, ui! Os 3 estudaram lá.
Eu não sei se eles foram seus alunos. Fiquei lá mais de 10 anos no cantinho infantil. Ali quando a irmã Conceição escolheu aquele terreno ali onde é onde agora, né, o Padre de França, que eles chamam, que agora é uma escola da Secretaria de Educação. Infelizmente a pandemia fez isso, mas a gente escolheu aquele terreno, eu ajudei na compra, na hora que foi para licitação. Então essa escola marcou muito, porque minha tia era freira na congregação Filhas do Divino Zelo. Ah, poxa. Então eu tenho muita história com Guará. Trabalhei no rogacionista também. Como professora? Como professora, eu fiquei no rogacionista, aí depois eu fiquei no CIMAN, recebi o convite para dobrar no CIMAN e acabei no ano de 2000 deixando o rogacionista e ficando no CIMAN, que eu ainda presto consultoria até hoje. E aí lá no CIMAN, no ano 2000, eu fui para assumir uma turma de educação infantil e o ATEF estava construindo aquela escola e a coordenadora tinha feito faculdade comigo e ela já sabia que eu tinha esse dom para contar história e falou: Nédia, você não quer fazer alguma coisa relacionada à contação de história aqui? Eu falei: bora fazer um espaço lúdico e uma sala de literatura infantil para as crianças. E assim foi, o ATEF me deu a oportunidade, acreditou muito em mim. Eu gosto sempre de dizer o nome dele, dizer a escola, porque eu sou muito grata a ele. E em 2000 eu fiquei lá até 2011, quando eu comecei a contar a história profissionalmente nos shoppings. Em 2014 eu saí do CIMAN, mas até hoje eu presto consultoria, faço as festas, os eventos e amo o CIMAN. Minhas filhas nasceram no CIMAN e estudaram lá a vida inteira, única escola. Tá. Eu tive a oportunidade uma vez de escrever um texto para você e eu fiquei impressionado que eu te entreguei poucas horas antes de você, que era a história do Clube dos Amigos, que eu fui fundador, e poucas horas antes você contou ipsilitris tudo que eu tinha escrito. Como é que você consegue, decorar com tanta facilidade? Qual é Você sabe que eu fiz vou fazer um adentro no que você disse, que uma vez eu contei uma história do médico e o neurologista me pediu que ele queria fazer um eletro na minha cabeça por causa disso. Pois é. Eu já ouvi pessoas que falam, ela usa um ponto, e aí até o neuro falou, é impossível você usar um ponto e você conseguir reproduzir e interpretar o texto. Sim. Você pode até fazer um comando, mas uma interpretação não. Eu faço cópia. Essa pra mim é a técnica que eu preciso que aquele texto esteja escrito com a minha letra, com a minha mão. A cópia é a primeira parte da história. Ah, tá. Então, eu acho que a cópia é uma coisa... Então você não pega o texto que eu não fiz pra você? Não consigo. Se você me der o texto ali digitalizado, que a maioria das pessoas hoje me entrega, eu vou transcrever à mão. Alguns textos eu preciso transcrever 2, 3 vezes até. Ah, tá. O fato de você escrever... A cópia me ajuda muito. E outra coisa que me ajuda muito é porque eu gravo a minha voz contando a história. Eu tenho aqueles gravadores antigos ainda, assim. Lá eu gravo e uso, fico reproduzindo. Então eu coloco no Bluetooth do carro... principalmente no final de semana, que eu tenho muitas apresentações distintas, eu faço isso. Essa é a minha principal técnica de memorização. E a prática ajuda que você reforce. Qual foi o maior texto que você já... Porque o que eu fiz para você demorou uns... 3 minutos, eu acho. Não foi mais. Mas o que me impressionou foi o que você disse exatamente o que eu tinha escrito. Eu acho que o texto mais difícil que eu já contei foi a história do Dia do Médico, que eu fiz, que aí eu contei a medicina desde a época de São Lucas, né? Fiz um adentro ali e até a chegada da medicina no Brasil, com a citação da evolução da medicina. Foi um texto muito difícil e é um texto que eu sei ele quase... Eu fecho os olhos e ainda me lembro de fragmentos dele, assim. Essa sua facilidade você tem para a contação de história ou você tem essa memória prodigiosa mesmo? Eu tenho uma memória muito boa, mas uma coisa que eu tenho feito é deletar dos textos. Tanto que nos meus contratos agora, às vezes a pessoa me pede, apresenta de novo, às vezes chegou um tio, é uma história personalizada. Tá. Aí eu falo, não apresento, porque não sai. Eu já tentei e não fica bom do mesmo jeito. Então eu acho que ao mesmo tempo que eu decoro, depois que eu apresento, ele falha. Ele até vai sair pedaços, obviamente. Enche o HD. E tem que descarregar o cartão de memória. Que interessante. Além de contadora de história, você também enveredou para a literatura, né? Você já escreve livros infantis, é isso? Escrevo. Eu sempre escrevi. Quando eu tinha 5 anos, eu escrevi uma história chamada Do Menino Salgado. E é até uma história que eu tô, claro, recuperando ela agora para lançar.
E era uma história lá de Cuiabá. Eu sempre gostei de escrever. Quando eu fiquei grávida, eu sempre escrevi cartas para as minhas filhas até hoje. Uma tá com 21, outra com 19. E eu escrevo cartas para ela, cartas pro meu marido. Amo escrever. Mas, como eu tava contando histórias nos shoppings para as crianças, às vezes eu tinha necessidade de algum tema específico. E aí, às vezes, me pediam uma demanda. Queria uma história que falasse sobre empatia. Aí eu não achava na literatura, porque às vezes nem sempre tinha prazo, até existia esses livros, a nossa literatura infantil, graças a Deus, ele é muito rica, mas aí eu comecei a produzir. Então eu tenho um caderno lá com 33 histórias que eu quero publicar todas e algumas já foram publicadas. Mostra seus livros aqui. Qual o primeiro? Eu primeiro lancei um audiolivro, Histórias para Contar e Cantar, com alguns músicos aqui de Brasília. Aí depois eu lancei o Fofoca Reversa, que é a história de um cachorro, que é a sílaba de fofoca, né? Ao contrário, ele chama Cafofo. E ele resolve todos os problemas falando bem dos outros bichos. E aí ele tá no espanhol também, até trouxe ele aqui no espanhol agora. Ele tá adotado em muitas escolas da Espanha, da Colômbia. E ele também tá no inglês. No inglês eu ainda não tenho, mas eu tenho aqui o catálogo até. Ele em inglês. Ele tá sendo adotado em várias escolas, inclusive no Canadá, ó. Ah, que legal. Aqui, ó, ele tá em inglês também. E ele é muito bacana. E ele fala sobre empatia, sobre os valores de amizade e tudo. Depois eu lancei O Mundo Azul de Samuel. Eu até trouxe uma versão que tá em espanhol também. E O Mundo Azul de Samuel agora tá em japonês também. E é o único livro da nossa literatura com registro que explica para as crianças o que é o TEA, o transtorno do espectro autista. E aí eu lancei também agora pela Ciranda Cultural, que é uma das maiores editoras do Brasil, A Cobra Jurema, que é um livro sobre saúde bucal. E estão vindo, consecutivamente, 3 novos livros. Um sobre a síndrome de Down, um que é Manolo, o macaco internauta, que é para explicar para as crianças o que é fake news. E tá vindo aí também a verdadeira história da Chapeuzinho Vermelho e do Lobo Mau, que foi um projeto que eu fiz pro Sesc. E acabou que ficou tão bom que virou um livro que o lobo é um abusador para ensinar as crianças a se prevenirem contra o abuso e a violência infantil. Que legal. Voltando à contação de histórias, isso também já se tornou uma profissão para você. Você faz para qualquer evento? Qualquer evento. Eu trabalho nos shoppings, né? Eu tô nos shoppings da rede Paulo Otávio. No Terraço Shopping eu tô há 11 anos. Tem uma média de 500 crianças que me acompanham ali. Então agora, por opção, eu reduzi, tô lá uma vez por mês, porque eu faço muitos casamentos, aniversários, histórias personalizadas. Eu me tornei celebrante de casamento também. Não sou juíza de paz, mas quando a celebração, por uma procuração, você pode fazer o efeito civil, caso os noivos queiram. Então acabou que a agenda ficou muito. Mas estou no JK Shopping, no Pátio Brasil, no DF Plaza Shopping. São espaços públicos que eu tô aí também contando histórias. Mas você faz casamento? Tudo. Esse final de semana... tem final de semana, por exemplo, que eu tô aqui. Vou estar em livraria leitura. Tô fazendo um projeto no Clube do Choro, aos domingos. Então, é um leque diverso. Faço, inclusive, funeral agora. Tenho feito muito funeral. É mesmo? Muito funeral. O primeiro funeral que eu fiz, a celebração, foi quando a Lúcia Garofalo, que era da Brasília Super Rádio FM, faleceu, a nossa rainha do rádio, né? Eu fiz uma homenagem para ela, porque ela fazia parte de um grupo que eu fazia. A gente fez uma homenagem e eu contei a história da Lúcia Garofalo quando ela faleceu. E aí eu acabei, na pandemia, as pessoas não podiam fazer funeral e eu tinha que me reinventar também. E eu comecei a fazer uma cerimônia fúnebre pelo Zoom, via Zoom. Aí contava um pouco da história das pessoas. E aí deu certo que algumas pessoas, logo quando a pandemia começou a ficar mais branda, né? Alguns funerais eu ia lá, fazia aquela despedida porque tinha que ser muito rápido. E aí as pessoas começaram a gostar e perguntaram se eu ia, e aí eu vou com um amigo meu, saxofonista, e fica bem bonito também. Legal. Muito bom. Foi bom te receber aqui. Obrigada. Eu só vou deixar o convite para as pessoas que vão assistir esse podcast para participarem da Feira do Livro esse ano, a Felib, que vai acontecer, a 37ª Felib aqui em Brasília, que vai acontecer de 28 de setembro a 8 de outubro, e eu tive a felicidade, de ser convidada para patrona da feira. Olha que honra. Que legal. Então, vou deixar o convite. Obrigada, o prazer foi meu. Obrigada a você.